Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com meios físicos de rede. Características dos meios físicos em cobre. Então, são transmitidos no pares de cobre como pulsos elétricos. Nós temos algumas questões a serem tratadas. Atenuação. O que é atenuação? Quanto mais o sinal viaja, mais se deteriora. Pessoal, a atenuação é a perda de força do sinal para o meio. O cabo de cobre, ele é um bom transmissor, né? Ele é um bom condutor, um bom condutor de eletricidade. Mas, por melhor bom condutor que ele seja, o cobre sempre oferece alguma resistência. Menor que seja, mais oferece. Então, essa resistência ao longo do caminho, ou seja, quanto maior o cabo de cobre, maior a resistência a ser vencida pelo sinal. Então, na medida que o sinal propaga, né, vai caminhando, digamos assim, vai se propagando sobre esse cabo de cobre, e essa resistência vai somatizando, digamos assim, o sinal vai perdendo força, né, e com isso tem uma limitação de transmissão que nós podemos usar o cabo de cobre. Então, o cabo de cobre UTP, que é o mais conhecido para a transmissão hoje em dia, o limite são 100 metros. Com 101 metros não tem mais sinal? Tem. Quando você não está usando a norma, existem cabos com mais de 100 metros e estão funcionando, mas estão fora da norma. Até 100 metros a norma garante que o sinal vai ser audível, perceptível e tranquilo. Além disso, pode dar inúmeros problemas, perda de sinal, a rede começa a ficar lenta, etc. Está fora do padrão. Então a atenuação é, quanto mais o sinal viaja, mais ele se deteriora, porque perde força em virtude da resistência que o meio oferece. Todos os meios físicos de cobre devem seguir limitações de distâncias rigorosas. Outro problema para o cabo de cobre é a interferência eletromagnética e a interferência de radiofrequência. A interferência eletromagnética e de radiofrequência são sinais gerados fora dos cabos. Então, um cabo TP, por exemplo, você tem lá os 4 pares. O sinal gerado externamente, ele pode danificar o sinal que está sendo propagado naquele cabo, corromper aquele sinal. Por exemplo, imagine que está havendo uma determinada transmissão de um sinal puro, um sinal digital, e está nesse formato gráfico. Com um sinal de interferência, né, recebido um sinal de interferência, esse sinal puro ele se modificou. Observe que fica difícil para o destinatário entender, a máquina que vai receber o sinal, entender exatamente o que é 0 e o que é 1 quando o sinal está corrompido desta maneira, né? A mesma coisa que um sinal digital com interferência, o que o computador consegue ler. Tá? Então, a interferência eletromagnética de radiofrequência, ela causa problemas na transmissão do cabo, porque corrompe o verdadeiro sinal que está sendo propagado no interior dos cabos. Para contrabalancear os cabos de cobre, são envolvidos em blindagem, né? Essa possibilidade. Diafonia. O que é a diafonia? Bom, uma coisa é certa, nós temos aí 4 pares num cabo TP. Quando você tem uma onda eletromagnética externa ou de radiofrequência externa, pode corromper os dados desse quadro. Mas observe que, por exemplo, neste cabo, né, neste par, está realmente havendo um fluxo de informações. E aqui também está sendo gerada uma pequena onda eletromagnética ao redor deste cabo que está sendo transmitido. Essa pequena transmissão pode, quando os cabos estão todos juntos, danificar e corromper os seus cabos vizinhos. Isso é chamado de diafonia. É um distúrbio causado pelos cabos elétricos ou magnéticos de um sinal em um cabo para o sinal em um cabo adjacente. Ok? Então, para cancelar o crosstalk, os pares de fios fios de circuito opostos são trançados. Então, o que ele mostra aqui? Ó? Esse aqui é um cabo TP, simples. Por quê? Porque ele só tem um invólucro de plástico e os 4 pares. Observe que este aqui é um meio condutor, né? Ou seja, ele vai formar um circuito onde eu tenho um par e os dois estão trançados. Por que isso? Porque o efeito do trançamento, ele, né, vai aumentar o cancelamento da propagação do sinal para os outros cabos. Lembra que eu acabei de falar? Quando os cabos estão juntos, o sinal em um cabo pode causar interferência nos outros. Então, quando eles estão trançados, eles anulam esse efeito de propagação do sinal para causar interferência nos outros cabos.
Esse aqui é um cabo chamado de STP. Observe que ele tem esse aqui é uma malha metálica. Essa malha metálica ela funciona como proteção para os cabos internos. Ou seja, essa malha, quando tiver uma interferência eletromagnética, dependendo da força dessa interferência, ela vai bater nessa malha, e essa malha estando devidamente aterrada em uma das laterais, né, uma dos pontos, ou no início ou no final, esse sinal espúrio vai ser jogado para o terra e não vai atingir o interior do cabeamento. Se você observar também nesse cabo blindado, ele possui essa parte plástica bem aqui, ó. Isso aqui é uma cruzeta, né? Ora, uma cruzeta vai possuir o quê? 4 partes. Em cada uma dessas partes fica um desses cabos. Para que? Ó, aqui eles vão ficar todos juntos. Então, a possibilidade de um interferir no outro, mesmo com o cancelamento, é maior. Aqui eles vão ter uma cruzeta de plástico interna e cada um vai ficar num canto dessa cruzeta, dessa cruz, né? Então, eles vão ficar um pouco mais separados fisicamente. Com isso, o efeito do cancelamento aumenta, porque eles estão cruzados entre si e estão um pouco mais separados um do outro, ok? E aqui eu tenho o cabo coaxial. O cabo coaxial, ele é formado por um núcleo, né? E a parte externa que serve de blindagem, mas também no cabo coaxial participa do circuito. Participa do circuito como? O circuito é envolvido este cabo núcleo central e o cabo coaxial, formando um circuito. Aqui, na malha do cabo STP, ele não participa do circuito, ele é apenas realmente para evitar que sinais espúrios possam acessar e causar distúrbios e corromper os dados internos dos 4 pares. Cabo de par trançado não blindado. O que você vai ter? Um revestimento externo, você vai ter o par trançado, que o sinal protege um pouco sobre interferência e o efeito de interferência de um cabo no outro. E você tem o isolamento plástico com código de cores, né? Aqui você tem um cabo de par trançado blindado. Observe que esse cabo aqui ele é até um pouco diferente daquele anterior. Ele tem uma capa, ele tem uma blindagem metálica que não participa do circuito e os pares trançados. E para cada par trançado existe outra proteção metálica. Olha, de cara dá para dizer o quê? Que esse cabo aqui é mais caro. Ora, óbvio, vou voltar aqui. Se esse cabo aqui, ele possui só um plástico de proteção e os cabos internos, cada um qual deles protegido pelo plástico para evitar o contato e o curto-circuito, obviamente se eu vou ter uma malha, e uma malha geral e uma malha para cada cabo, isso é custo, vai ficar mais caro. E além de mais difícil de trabalhar, ok? Então o STP oferece maior proteção contra ruído que o UTP, o cabo CP é mais caro e difícil de instalar. Ele combina as técnicas de blindagem para contrabalancear a interferência eletromagnética e de radiofrequência e é trançado para conter o crosstalk. Muito bem. E aí nós temos aí a figura do cabo coaxial, que eu já comentei. Eu tenho o revestimento externo, eu tenho a malha de cobre, eu tenho isolamento plástico e eu tenho o condutor. Então o circuito vai formar pelo condutor interno e pela malha. Então a malha aqui participa do circuito. Diferentemente do cabo TP, que a malha no STP é apenas para causar o efeito proteger contra interferências, né? Mas ainda se usa o cabo coaxial em aplicações específicas. Ele diz aqui, ó, o cabo TP basicamente tem substituído o cabo coaxial nas instalações modernas de internet, mas é usado. Instalações sem fio, um cabo coaxial ligando antenas, né, do dispositivo sem fio, se você precisa botar uma antena maior e tal, botar uma antena outdoor, e instalações de internet a cabo, né? Segurança do meio físico de cobre. Então, o meio físico de cobre é suscetível a incêndios e perigos elétricos. Esse cabo é plástico, ele é altamente inflamável, e quando inflamável ele solta gases tóxicos, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Existem cabos UTP, que eles são resistentes ao fogo, ou seja, eles não queimam com tanta facilidade e quando queimam não liberam gases tóxicos. Obviamente que esse cabo vai ser mais caro, né? Porque o produto que envolve o plástico é um plástico mais específico, com propriedades que não sejam tão facilmente inflamável e que não liberem gases tóxicos. Existe também, quando você tem que passar o cabo por forros e tal, o cabo UTP, existe a possibilidade de roedores, ratos, roedores, corroerem aquele cabo e causar problemas.
Então, existem cabos também com proteção contra roedores, ou seja, o cabo possui um veneno, né, no próprio plástico. Quando o roedor vai morder, ele obtém a sua... né, ele é eliminado, né? Mas isso também é um cabo mais caro, etc. e tal, né? Tudo isso envolve. Quanto mais benefícios, também tem o custo, né? Então, aí você tem que analisar o custo-benefício. Propriedade de cabeamento UTP, né? Então, consiste em 4 pares de fio de cobre, codificados por cores, que foram trançados e em seguida inseridos em uma blindagem plástica flexível. Essa blindagem aqui é para manter os cabos todos unidos, né? Para facilitar a passagem deles. Aqui eles estão cruzados. Observe que, por exemplo, esse aqui, o par azul e branco-azul, ele é bem mais trançado que esse laranja e branco-laranja. Por quê? Isso aqui foi observado nas fábricas, na hora que está confeccionando e você transmitindo em laboratório, transmitindo os sinais, observou-se que cada um tem que ter o seu próprio cruzamento, né, para evitar o cancelamento. Então, cada um vai ter a sua devida entrançamento, né? O tamanho reduzido pode ser vantajoso durante a instalação. O cabo TP não utiliza blindagem para contrabalancear os efeitos eletromagnéticos e radiofrequência. Cancelamento, né? Cancelamento é quando 2 fios de um circuito elétrico são colocados próximos um do outro. Os campos magnéticos serão opostos entre si e bloquearão qualquer sinal externo, desde que dependendo da intensidade desse sinal, ok? O número de tranças no par de fio varia para aumentar ainda mais o efeito de bloqueio de um circuito pareado. Padrões do cabeamento UTP. Nós temos o categoria 3, o categoria 5, 5E e o categoria 6, né? Então, categoria 3 usado para comunicações por voz, categoria 5 e 5E é utilizado para até 1000 megabits e categoria 6 usado para transmissão de dados, um separador adicionado para cada fio, né? Lembra o separador? Está bem aqui, ó. O separador é aquela cruzeta que mantém cada par afastado. Com isso, você consegue evitar que haja a interferência de um cabo dentro do cabo geral, que cada par possa causar ou minimizar o efeito de interferência num ao outro par, né? Que seria o crosstalk. Muito bem, conectores UTP, aqui eu tenho conectores RJ45, que a gente chama o conector macho, né? E aqui eu tenho os sockets RJ45, que nós chamamos de o RJ45 fêmea, tá? Nós temos aqui 2 conectores feitos. Esse aqui você observa que ele está defeituoso. Por que ele está defeituoso? Porque de fábrica, quando você tem o cancelamento feito, né, todos eles cruzados entre si, quando você deixa muito folgado, você está tirando a característica de fábrica do cabo. Ao passo que quando você tira o mínimo possível, você está mantendo as características do cabo. Então, por isso que esse aqui é defeituoso, né, com fios estão expostos, destrançados e não totalmente cobertos pelo revestimento. Conector bom, os fios estão destrançados somente o necessário para fixar o conector. Que quando você destrança, você está tirando a característica de fábrica desse cabo. Mas esse destrançamento aqui para fazer o conector, ele é previsível e ele está contabilizado dentro da possibilidade. Agora, quando você começa a fazer um cabo desse tipo, aí já está excedendo o que o fabricante permite de destrançamento para que mesmo assim ainda mantenha as características originais do cabo. Tipo de cabeamento. A norma diz que você tem o cabeamento 568A e 568B. O cabeamento 568A tem que obedecer essa pinagem, né? Quando fizer o destrançamento para inserir dentro do RJ45, tem que ficar branco, verde, verde, branco, laranja, azul, azul, laranja, branco, marrom e marrom. Se você usar o 568B, vai ter que ser branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, azul, verde, branco, marrom e marrom. Observe que de um para outro só mudam os pares 3 e 2. O par 1, que é o azul, azul, permanece no mesmo lugar. E também o marrom, branco, marrom e marrom permanecem no mesmo lugar. Só invertem o par 2 e o par 3. O branco, laranja e o branco, verde, que fazem a inversão de um padrão para o outro. O que é um cabo direto? Um cabo direto é que possui as ambas extremidades, ou 568A ou 568B, dos dois lados. Que é um cabo cruzado. De um lado vai ser 568A e do outro vai ser 568B. Observe que como há uma inversão de um lado para o outro no cabo cruzado, por isso que se chama de cabo cruzado.
Qual é a aplicação do cabo cruzado? Conectar dois hosts. Então, se você em casa tem dois computadores e quer fazer uma rede com esses dois computadores, você não precisaria de mais nada do que um cabo cruzado. De um lado você faz o 568A, do outro lado o 568B, conecta nas duas placas Ethernet e você já vai ter a sua rede de dois computadores. Também esse cabo pode ser usado para conectar switches a switch e roteador a roteador. Tá? O cabo direto é usado normalmente quando você quer conectar a sua máquina a um switch ou a um hub Ethernet. O cabo rollover é um cabo proprietário da Cisco, né? E que conecta a porta serial para fazer as configurações dos roteadores e dos switches. Muito bem, testes de cabo. Parâmetros de teste. Nós temos vários parâmetros de teste para saber se o cabo está ok. Depois que você passa o cabeamento, vai fazer um cabeamento numa empresa, esse cabo ele foi puxado, ele foi esticado, ele foi passado no fogo, ele foi dobrado. E você fez a conexão com o RJ45, com o RJ45 fêmea. Você tem que testar se está tudo funcional. Então, o primeiro deles você pode fazer um mapa de fios. Né? O mapa de fios é uma observação visual ou através do equipamento. Existem, basicamente, dois tipos de testadores no mercado. O testador que só vai testar o mapa de fio, que vai verificar se o pino 1 está conectado direitinho de um lado e do outro no mesmo pino, é barato. Você vai encontrar aí no comércio, nas lojas de elétrica ou de informática, na faixa aí de R$70, R$80 ou até às vezes mais barato. Porque ele só testa a continuidade, ele só testa se o cabo está conectado, o pino 1 e o pino 2, no pino 1 e o pino 2 do outro lado. É só teste, você poderia fazer esse teste até com um multímetro, né? Só que daria muito mais trabalho. Esse equipamentozinho aqui de mapa de fio, um testador como esse aqui simples, testa os quatro pares, os 8 fios, simultaneamente. E com o multímetro você teria que testar pá a pá, dá um trabalho bem significativo. Tá? Agora, para testar o comprimento do cabo, perda de sinal e crosstalk são um equipamento bem mais caro, porque aqui já faz parte da certificação do cabo. E essa certificação, o equipamento vai para a ordem de 15 mil, 18 mil reais, 20 mil reais. Tá? Então, muitas das vezes, para fazer um pequeno serviço, um pequeno reparo, você vai usar um mapa de fios unicamente. O testador simples, que testa só a continuidade. Tá? Como é que ele testaria o comprimento do cabo? Né? Ele injeta um sinal no cabo e onde tiver uma descontinuidade, ou seja, o cabo estiver partido, cortado, há um reflexo desse sinal. Né? Na ponta ele não consegue propagar, ele volta. Então, ao retornar ao emissor, ele verifica o tempo de transmissão e de recepção e ele tem como calcular, diz assim, olha, esse cabo ele tem 80 metros, ele tem 100 metros, ele está a 120 metros, está fora do padrão. Ok? Perda de sinal devido à atenuação, né? Se a atenuação estiver muito forte, ele injeta um sinal. Se esse sinal chegar do outro lado muito enfraquecido, olha, esse sinal aqui está com muita atenuação, está fora do padrão aceitável pela norma, então tem que ser refeito, trocado o cabo, seja lá o que for. E a diafonia também, ele injeta um sinal, não são 4 pares, ele injeta um sinal em um par e observa qual foi a interferência que causou nos outros 4 pares. Sempre vai causar interferência, mas o que importa é que essa interferência, injetada no um e percebida nos outros, esteja dentro de um padrão aceitável. Se estiver acima, diz, olha, esse cabo aqui está com problema porque a diafonia está muito grande. Isso só um equipamento caro, mais oneroso para fazer um teste. Tá bom? Muito bem. Propriedade do cabeamento de fibra ótica, né? Agora o cabeamento de fibra ótica é usado em 4 setores. Nas redes corporativas, no Fiber to Home, redes de longo alcance e nas redes de cabo submarino, né? Transmite dados por longas distâncias, é imune à interferência eletromagnética, o vidro não transmite energia e nem é interferida por ela. Usado para interconectar dispositivos de rede, é um fio flexível, extremamente fino e transparente, de vidro muito puro, não muito maior do que a grossura de um fio do cabelo humano. Os bits são codificados em fibra com pulsos de luz. Pulsos de luz. Então aqui tem um exemplo de uma fibra onde você está olhando ela frontalmente, né? Olhando frontalmente. Você vai ter um núcleo onde efetivamente são transmitidos os sinais. Você tem um revestimento que funciona como se fosse um espelho, funciona como um espelho, ou seja, o sinal permanece internamente porque quando bate no espelho volta. Tá? Você tem o buffer, que seria esse aqui, né? Esse aqui é a parte de fora. Aí você vai ter o material de reforço. Esse material de reforço, olha pessoal, o que tem aqui no núcleo é vidro. Então facilmente pode quebrar, né? Então esse material de reforço ele é muito forte, normalmente fabricado com material que é usado em coletes à prova de bala, para que se houver uma tração do cabo, ele resista e não transfira essa força para o interior da fibra, que seria
consequência, partir a fibra, né? E uma capa é só para proteger todo esse conjunto. Então nós temos dois tipos básicos de fibra, que é a monomodo e a multimodo. A monomodo só há uma forma de transmissão. O núcleo é muito extremamente fino e a luz praticamente caminha em linha reta, né? Núcleo fino, menos dispersão, adequado para aplicações de longa distância, usa laser como fonte de luz. Por isso que você não deve nunca olhar na ponta de uma fibra. Você não sabe se a fibra está transmitindo laser ou se é só um diodo emissor de luz, um LED. Normalmente usado com os backbones de campos para diversas e vários milhares de metros, né? O laser ele pode causar danos irreparáveis na sua visão. Multimodo. Tá? A multimodo, o núcleo é um pouco maior, os sinais de luz andam em zigue-zague dentro desse núcleo, né? Quando ele bate aqui na outra fibra que serve de espelho, ele volta para dentro, né? E fica sempre andando em zigue-zague. O núcleo maior do que o cabo monomodo permite maior dispersão, adequada para aplicações de longa distância, mas menores que a monomodo. Usa LED, né? O LED ele não é ofensivo à visão humana, mas como você não sabe o que é laser ou se é LED, não olhe na ponta de uma fibra nunca. Normalmente usado em redes locais ou distâncias de algumas centenas de metros. Os conectores de fibra. Olha, o conector para o cabo TP é o RJ45. Todo mundo conhece. Mas na fibra existem algumas variedades. Existe o conector ST, SC, LC, LC duplex, né? O interessante que a gente possa reparar é o seguinte, independente do conector que você vai usar, porque depende das conexões, do switch que você vai conectar, e você vai observar qual é o conector que ele tem para comprar igual, é interessante verificar que a cor do cabo da fibra amarela normalmente é usado possui fibra monomodo. E o laranja vai ser fibras multimodo. Tá? A luz só viaja em direção da fibra ótica, duas fibras são necessárias para a operação full duplex. Ou seja, um cabo de fibra sempre vai ser dois, um transmite e o outro recebe. Tá? Um transmite e o outro recebe. Conexões de ponta, aqui o ST, conectores SC, LC e LC multimodo. Bom, vamos em frente. Então, os cabos comuns de fibra, como eu falei, o laranja para cabos multimodo e o laranja e o amarelo para fibras monomodo, né? Então, os cabos de fibra são necessários para interconectar dispositivos de infraestrutura. Observe que, mesmo sendo de vidro, você consegue ter uma certa flexibilidade para causar esse embobinamento aqui. Você consegue dobrar um pouco a fibra, né? Você não pode também envergar ela demais, senão ela vai quebrar. Mas uma certa flexibilidade ela já possui, né? Testador de cabo de fibra. Assim como nós temos o testador do cabo de cobre, nós temos também um testador de fibra, né? E esse testador de fibra, ele é normalmente, via de regra, oneroso, é caro. O reflectômetro de domínio de tempo, OTDR, pode ser usado para testar cada segmento do cabo de fibra ótica, né? Vai prever aqui alinhamento incorreto, o gap no final, impurezas, né? O alinhamento incorreto é porque você está tratando com vidro, né? Então, ao fazer uma conexão, essa conexão tem que ser perfeita. Se ficar um pouco não alinhado, vai haver perda de sinal de luz nesse local que não ficou completamente alinhado. Gap no final, o meio físico não toca completamente o conector, ou seja, se você tem uma conexão que deveria ser assim e ficar com um pouco de espaço, mesmo que não seja perceptível, vai haver uma perda de luz nessa passagem de um para o outro. Até pode ainda haver, mas vai ter perda. Então o alinhamento seria não estar completamente alinhado, o gap seria um afastamento, e impurezas entre uma fibra e outra, cai uma impureza, você faz a soldagem, a impureza permanece, quando a luz bate, não é refletida, permanece naquela impureza, e aí vai ter perda de sinal, ok? Vai ter perda de sinal. Problemas de implementação no cabo TP e no cabeamento de fibra ótica. Largura de banda suportada. No cabo TP, hoje nós temos aí na faixa de 10 megabits até 10 GB. Só que esse 10 GB na UTP já está no limite da tecnologia do cabo TP. Né, do fio de cobre para transmissão de altas velocidades. Está no limite do cabo de cobre. O cabeamento de fibra vai de 10 megabits a 100 GB e não tem o limite. Está muito longe do limite da fibra. Nós não conseguimos ainda mais do que isso por questões de limitação tecnológica.
né? E aqui a limitação é física, das leis da física para a transmissão em cabo, em eletricidade no cabo metálico. E aqui a fibra ótica, a limitação é de tecnologia. Podemos ir muito mais, mas a tecnologia precisa avançar. E a fibra está lá, entre aspas, subutilizada. E aqui o UTP está estourando a sua capacidade de transmissão. Distância, 100 metros, relativamente curto, o máximo. E a fibra ótica é 100 mil metros, né? E mais. A imunidade do UTP para interferência eletromagnética é baixa e a fibra é totalmente imune. Imune a perigos elétricos é baixo e a fibra é totalmente imune. Custos vai ser maior para a fibra, habilidades para instalação maior para a fibra, precauções de segurança mais alta. Propriedades do meio físico sem fio. O meio físico sem fio transporta sinais eletromagnéticos que representam os sinais binários de comunicação de dados usando frequências de rádio ou de microondas. Então, o que você tem que considerar no meio sem fio, né? Área de cobertura, interferências próximas desse local, segurança e o meio compartilhado. Área de cobertura, né, é um terreno, um local, a área que vai ser ofertada e que vai poder ter essa abrangência. Interferência. Ora, se você observa que no cabo, usando o cabo UTP ou a fibra, você tem um certo controle do que vai interferir ou deixar de interferir na tua rede. Se usar fibra, então você está tranquilo com relação a isso. Já no meio físico sem fio, ele é o mais propenso a ter problemas de interferência. E esses problemas você pode instalar a tua rede sem fio e está tudo beleza. Aí o vizinho aqui chega e coloca lá um micro-ondas que causa interferência na tua rede. Ou um telefone sem fio trabalhando na mesma frequência da tua rede. Quando ele usa lá o micro-ondas, ou quando ele usa lá o telefone sem fio na mesma frequência, tua rede aqui sem fio cai e causa uma série de problemas, você não sabe direito o que está acontecendo. Então, o mais propenso a ter interferência é a transmissão sem fio. Segurança. O cabo TP, os sinais estão trafegando dentro do cabo TP. Para invadir essa rede, você vai ter que ter acesso a um ponto do cabo, de um switch, de um roteador, que você possa chegar à sua rede. E na rede sem fio, o sinal está sendo propagado por todos os lados, né, naquela área de cobertura. Meio compartilhado, apenas um dispositivo pode enviar ou receber de cada vez no meio físico sem fio, né? O meio físico compartilhado aqui é como se, fazendo uma comparação, os APs sem fio e tal, eles funcionassem como se fosse um hub, né? Nós tivemos no meio cabeado uma evolução de hub para switch, mas no meio compartilhado sem fio, a forma de trabalhar é como se fosse um hub, ou seja, só um transmite de cada vez. Temos alguns padrões para o meio sem fio. Nós temos o Wi-Fi, que é o que usa muito as nossas redes locais, nas nossas residências, nas empresas, né? Que é o padrão 802.11. Temos o Bluetooth, que é o padrão 802.15, a área personal. E temos o WiMAX, com 802.16. O WiMAX é acesso de banda larga sem fio, mas não vingou muito no mercado esse padrão. Ok? A rede sem fio, né? Roteadores sem fio domésticos e de pequenas empresas integram as funções de um roteador, switch e access point em um único dispositivo, né? Normalmente, quando você tem um ambiente doméstico, você quer que todos, a relação custo-benefício, que você tenha todos os serviços em um único equipamento de baixo custo. Ok? Então, para montar uma rede sem fio básica, você vai precisar de um ponto de acesso e placas de rede sem fio. Ponto de acesso a quê? Ponto de acesso à rede cabeada, né? Ponto de acesso à rede cabeada. Nos encontramos no nosso próximo capítulo. Até lá!